Mulher inteira, seja bem-vinda a uma série de lives de aquecimento da imersão Copa, relacionamentos saudáveis. Que saudade que eu tava de fazer live aqui com você, mulher! Eu quero dar as boas-vindas a todas vocês que estão aqui comigo, presentes agora aqui nessa live ao vivo, e também vocês os que vão chegar e assistir depois da gravação. Por quê? Porque para uma mulher estar aqui e aprender sobre relacionamento e se colocar à disposição, né, para aprender sobre relacionamento, sobre a arte de se relacionar, aprender a olhar para si e como é que ela está construindo os seus relacionamentos na vida, é preciso muita coragem. Então, todas vocês que estão aqui já são mulheres corajosas e vitoriosas por terem essa coragem, a coragem de olhar para si e olhar o que é que tem aqui em mim que pode ser ajustado para que eu me relacione de uma forma muito melhor. Então sejam bem-vindas. Essa é a primeira live de uma série de lives que eu vou fazer. Vão ser 3 lives que eu vou fazer como um aquecimento para a imersão Copa Relacionamentos Saudáveis. Então hoje a primeira live tem o tema O Grande Vilão dos Relacionamentos. A segunda live, que vai ser amanhã, o mesmo horário, tá? Todas as lives 12h30. A segunda live vai ser Não Desista de Se Relacionar. E a última live, que vai ser na quinta-feira, vai ter o tema A Mulher Inteira e os Seus Relacionamentos. E vai ser um prazer ter vocês comigo em cada uma dessas lives. Se você ainda não sabe, nós temos um encontro marcado no sábado, dia 6 de junho, às 9 horas da manhã. Nós vamos fazer uma imersão. O nome da imersão é Copa, Relacionamentos Saudáveis. E o que vai acontecer nessa imersão? Eu, junto com um time de mulheres, durante 2 horas, iremos mergulhar no assunto relacionamento. Só que de uma perspectiva que eu nunca fiz aqui com vocês, né? Embora eu já trabalhei ajudando você a cuidar do seu relacionamento, principalmente o relacionamento de casal, durante um bom tempo aqui na minha trajetória nas redes sociais, dessa vez eu quero ajudar você, mulher, a olhar o que tem em você que pode contribuir, transformar os relacionamentos que existem na sua vida. Porque sim, se relacionar é uma arte e quem vai fazer essa arte acontecer é você. Mas você precisa ter os recursos para isso. E eu tô aqui para te ajudar. Então, ao longo da live, eu vou falar mais algumas coisas sobre a imersão. E se você já entendeu que você precisa desse assunto para ter relacionamentos mais leves, mais saudáveis, com mais conexão, relacionamentos duradouros, vem com a gente. Me manda um direct, Ariane, eu quero participar da imersão, eu mando pra você o link pra você se inscrever, tá bom? E quando eu falo aqui de relacionamento, eu não tô falando apenas de casamento, tá? Embora esse seja o relacionamento que a maioria das mulheres que estão aqui comigo, né, no meu perfil, se preocupam mais, porque você fez um voto de viver com esse homem aí a vida inteira, então é uma só carne, normalmente é um relacionamento que mais nos impacta. Só que se você for para prestar atenção, você vai observar que também você pode ter algumas questões ali nas suas amizades, né? Eu perguntei na caixinha de perguntas, fiz algumas enquetes, os problemas que as mulheres têm com as amizades, e foram muitos. Problemas no ambiente de trabalho, mesmo você sendo ou CLT, ou você empreendendo, ou você tendo clientes, ou você sendo o patrão, a patroa, né? Você pode experimentar alguns tipos de questões, de problemas desses relacionamentos com filhos, com a família de origem, com a família do marido, com irmãos na fé, enfim. Teve problema nos relacionamentos, peraí. Dá um passo para trás, olha para você, o quanto que você está hábil ou não na sua capacidade, na sua habilidade, né, da arte de se relacionar, porque assim você vai conseguir relacionamentos mais saudáveis, tá? E por que eu decidi falar isso sob essa perspectiva, né? Sobre esse assunto dos relacionamentos, sob essa perspectiva. Porque eu atendo mulheres, né? Já tem um tempo, aí já vamos completar 5 anos que eu estou nesse processo, atendendo mulheres, cuidando das emoções dessas mulheres. E aí essa mulher chega e senta para falar comigo aqui no Zoom, né? Na videochamada. E essa mulher me conta que ela tem um problema.
Esse problema pode ser particular, né? Uma ansiedade, uma depressão, uma insegurança, motivos de procrastinação, dificuldades financeiras, enfim. Esse problema pode ser ali um sintoma particular. Ou então ela me apresenta uma questão ali de um relacionamento. Só que normalmente, mesmo que ela me apresente um sintoma particular, eu percebo que quando a gente vai se aprofundando, chegamos em relacionamentos, né? Então essa mulher, ela tem ali uma questão com a insegurança. A gente vai aprofundando e a gente descobre um relacionamento que desperta isso nela. Essa mulher, ela tá com ansiedade. Nós vamos aprofundando, descobrimos um relacionamento que pode ser ali um ponto de gatilho, pode ser um ponto de despertar mesmo esse tipo de sentimento, de sensação, de quadro, né? Então eu identifiquei que sem cuidar dos relacionamentos, fica impossível a mulher ser uma mulher inteira, né? Então, esse ano é o ano da mulher inteira aqui no meu perfil e para as mulheres que tomaram a decisão de seguir comigo nessa jornada, né? O que é a mulher inteira? É a mulher que sabe a potência que ela tem dentro dela, usa essa potência para ter a vida que ela deseja. Então, qual é a vida que você deseja ter, mulher? Conta aqui pra mim, já comecem a compartilhar qual é a vida que você deseja ter. Você tem a potência de ter essa vida. E para isso você precisa cuidar de todos os aspectos da sua vida, né? Usar essa potência para cuidar de tudo o que está envolvido na sua vida. E aí a gente vem construindo, né? Desde o começo do ano, viemos construindo essa jornada da mulher inteira. Já passamos pelas raízes, né, que olhamos para a origem dessa mulher, dessa história, o sistema familiar dela, como é que ela foi formada. Já passamos também pelo tronco, porque ali no tronco nós ajudamos a mulher a aprender a se posicionar, conhecer a sua identidade, se aprofundar nessa identidade. Só que uma mulher inteira de verdade, ela não vive sozinha, né? Ela não está isolada. Ela usufrui de toda essa potência, de toda essa felicidade, de toda essa completude com outras pessoas. Só que você concorda comigo, mulher? Conta aí pra mim se você se sente assim. É difícil você acessar a sua potência quando você tá com problemas com outras pessoas? Já aconteceu com você de você precisar ir trabalhar e você teve uma discussão com o marido? Aí você fica um pouco desanimada. Já aconteceu com você de você precisar ir num evento religioso e ali você vai encontrar uma amiga que você teve uma desavença. E aí você fica até pensando em não ir, ou você fica desconfortável naquela situação? Tudo isso tá minando a sua potência. Tudo isso tá fazendo com que você não sinta que existe uma mulher inteira aí. É muito difícil uma mulher que tá com problemas nos relacionamentos conseguir desenrolar as outras áreas da vida. Ela vai desenvolver questões de saúde, questões de desânimo no lado espiritual, enfim, vai afetando tudo, né? E se ela conseguir continuar, ela vai pagar um preço muito alto por isso. É como se ela tivesse se machucando, porque os relacionamentos, eles estão num lugar muito profundo. Na live de amanhã, não percam, por favor, a live de amanhã. A live de amanhã a gente vai falar da origem sagrada dos relacionamentos, então eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Mas os relacionamentos, eles tocam a gente num lugar tão profundo que eles são capazes de minar a nossa potência. Então foi isso que eu percebi. Eu comecei atendendo as mulheres, identificando essa questão dos problemas com os relacionamentos, e eu falei, olha, se a mulher não cuida dos seus relacionamentos, se ela não aprende essa arte de se relacionar, a mulher inteira que existe dentro dela não pode vir para jogo, ela vai ter essa potência minada, não é mesmo? Só que com que postura que as mulheres costumam chegar? Vocês acham que é assumindo a sua parcela de responsabilidade das questões que elas têm nos relacionamentos? Ou vocês acham que é na postura de vítima? Contem aqui pra mim. Vamos ver se vocês estão espertas. Quando uma mulher chega pra me contar, olha, Ariane, eu tô com uma dificuldade no meu casamento. Você acha que ela vem e me conta a parcela dela de responsabilidade, ou você acha que ela se comporta como vítima da situação? Na grande maioria das vezes, né? Vamos ver.
Sim, isso é muito chato. É mesmo, Simone, é mesmo. Acaba atrapalhando a nossa vida num geral, né? Desencadeia uma série de coisas. E vocês vão entender por quê, tá? Porque, olha só, se você é essa mulher ou essas mulheres que sentam pra falar dali de uma questão da terapia, né? Muitas vezes como vítima. Obrigada, Josi, obrigada. Elisângela, exatamente. No banco da vítima, a gente consegue ter algum poder? No lugar da vítima, se a gente sentar, ficar ali sentadinha, o problema é que as minhas amizades não são recíprocas. O problema é que eu invisto nas amizades e as pessoas não se importam comigo, não demonstram verdadeiro interesse. O problema é que o meu marido, XYV, vê que eu tô sobrecarregada, vê que eu tenho muita coisa pra fazer e não me ajuda. O problema é, e se ficar ali no lugar de vítima, sentadinha, não tá exercendo potência. E eu não tô dizendo aqui, vamos começar já colocando no preto e no branco, né? Eu não tô dizendo aqui que a outra parte do relacionamento não tem a sua parcela de responsabilidade, tá? Um relacionamento precisa de, no mínimo, 2 pessoas. Então, essas 2 pessoas têm responsabilidade compartilhada. Só que você não pode fazer nada pelo outro. Nesse quesito, né, das atitudes. Você não consegue mudar o outro. Você consegue fazer por você. E já que você tem um foco, um alvo, um desejo de ser uma mulher inteira, de acessar toda a sua potência, de ter verdadeira realização e satisfação na sua vida, você fala assim, opa, peraí, o que eu preciso fazer para que os meus relacionamentos sejam mais saudáveis, para que isso não mine a minha força e a minha energia e eu possa ter o relacionamento que eu desejo ter na minha vida? Os relacionamentos que eu desejo ter na minha vida, que você vai perceber aí ao longo das lives e também na imersão, que você vai participar comigo, que os relacionamentos acabam sendo uma reprodução. Um puxa o outro. Um problema que você tem em um, você vai identificar que você também tem no outro de alguma forma. Então isso já coloca a gente num estado de alerta. Já coloca a gente num estado de alerta que parte de um vilão. Um vilão em comum. Quanto tempo é mesmo, amada? Bem-vinda de volta. Estava em dúvida, mas é como a vítima. É muito difícil uma pessoa que assumiu a sua parcela de responsabilidade, porque deixa eu contar um segredinho pra você. E pra todas vocês que estão me acompanhando aqui ao vivo e vão assistir gravada. Uma mulher que assume a sua responsabilidade, ela vai precisar cada vez menos desse lugar da terapia. Nunca mais eu vou precisar de terapia na vida, Lene? Não, não é assim também que nós somos imperfeitas e vez por outra a gente precisa de uma manutenção. Eu, vez por outra, falo assim, peraí, eu tô precisando de uma sessão. Tem alguma coisa acontecendo aqui, tem um ponto cego que eu preciso olhar. Mas normalmente é se eu deixei de assumir a minha parcela de responsabilidade naquele lugar. E às vezes passa desapercebido, eu não sou perfeita. Não vou mentir aqui pra vocês, eu não sou perfeita. Mas o lugar que faz com que a gente avance cada vez mais rápido e o lugar que faz com que a gente consiga acessar essa mulher inteira cada vez mais é o lugar da autorresponsabilidade. Tá bom? Então vamos olhar agora para esse grande vilão do relacionamento com esse olhar da autorresponsabilidade, tá? Quem aí arrisca qual é o grande vilão dos relacionamentos? Quem aí arrisca? Bem-vindas todas vocês, viu? Ah, e compartilha essa live. Eu vou entregar ouro aqui pra vocês. E uma forma de você retribuir pra mim. Se eu já falei alguma coisa aqui nessa live que já fez sentido, que já valeu a pena você parar aí na metade do dia, compartilhe essa live com alguma das suas amigas. Eu tenho certeza que elas vão gostar bastante de todas essas informações. Inclusive porque você vai ser beneficiada, né? Se uma amiga sua aprende a parcela dela de responsabilidade em manter essa amizade saudável, é o melhor dos cenários. Não faço ideia. A falta de comunicação, nós mesmas, a falta de comunicação. Você sabe que muitas mulheres estão falando sobre a comunicação? Eu tenho um grupo, né, das mulheres inteiras
um grupo VIP que temos lá muitas mulheres que toda semana eu envio alguma orientação ali, né, um direcionamento terapêutico, e nesse grupo é o grupo que eu mando primeiro tudo que eu tenho de novidade, né? Então, se você quer ser privilegiada, quer fazer parte desse grupo VIP, me manda também uma mensagem que eu coloco você lá nesse grupo. O óbvio precisa ser dito. Ciúmes, falta de comunicação. Eu falei ontem lá no grupo, né? Eu falei assim, mulher, o que você acha que vai ter de conteúdo nessas lives? Que perguntas vocês gostariam de me fazer com relação a essas lives? E teve uma mulher que me mandou um áudio e falou assim, Irene, eu acho que o vilão das comunicações, o vilão dos relacionamentos, né, das relações, é a comunicação. É a comunicação, porque sem comunicação, como é que a gente vai ter um relacionamento saudável? E sim, a comunicação é algo extremamente importante dentro de um relacionamento. Só que o que eu vou explicar para essa mulher, e essa resposta estava programada até pro finalzinho lá da live, mas tudo bem, vamos aqui no flow. Inclusive, quanto mais vocês participarem aqui no chat, mais fazerem perguntas, mais colocarem a observação de vocês, mais rica a nossa live vai ficando, tá? Essa troca é muito boa e todas nós ganhamos. Então, essa mulher falou com relação à comunicação. Só que a comunicação, a comunicação verbal, por assim dizer, né? Essa voz, a linguagem, ela é um movimento secundário. Você concorda? O que você fala para o outro, como você se expressa, é um movimento secundário, é uma ação secundária. Antes da comunicação, o que vem? Antes de você abrir a boca para falar, o que vem? Falta de limites também é uma questão bem delicada, né? E a gente vai trabalhar limites. A gente trabalhou um pouco de limites na imersão tronco, que aconteceu há 2 meses atrás, e dentro da mentoria tronco. E a gente vai trabalhar mais limites agora falando de relacionamento. É como se a gente fosse para um nível 2 de limites. Vai ter também esse assunto. Vai ter assunto também da comunicação, só que eu quero que vocês pensem assim, antes da comunicação, o que vem? E eu me lembro até de um versículo da Bíblia agora aqui. O que vem antes da comunicação? Alguém arrisca? Pensar antes de falar, o sentimento, os acordos. Vocês estão indo num bom caminho. Mas para não dificultar muito para vocês também, né? Porque vocês não têm a obrigação de estar dentro da cabeça da pessoa que criou que criou o tema da live. Sabe o que eu identifiquei e eu coloquei como esse tema da live, né? O grande vilão dos relacionamentos. O que vem antes da comunicação? O conteúdo emocional. Que envolve aí o que você sente, o que você pensa, a sua postura, como a Josi falou aqui. Vem antes. E eu lembrei do versículo bíblico que Jesus Cristo ele fala assim, é da abundância do coração que a boca fala. O que vem antes? É como o que eu tô sentindo aqui dentro. O que eu tô sentindo, o que tá acontecendo. E ali, esse coração figurativo, né? Envolve a sede dos nossos conteúdos emocionais. Então, se for pra você, se você estiver fazendo anotação, porque eu indico que você faça anotação dessas lives, dos insights, né? Das fichas que forem caindo aí pra você. Teve uma virada de chave, anota. Então, o grande vilão dos relacionamentos, os conteúdos emocionais. E não do outro, o seu. A partir de agora a gente dividiu esse relacionamento, não estamos falando sobre o outro, estamos falando sobre você. Então o conteúdo emocional que você carrega está atrapalhando os seus relacionamentos. Você fazia ideia disso, mulher? Que conteúdo emocional é esse que você tá falando, Ariane? Desde que você nasceu e até antes de você nascer, na realidade, né? Mas vamos começar por ali, vamos começar da onde você nasceu. Desde que você nasceu, você foi impactada por coisas que foram acontecendo com você. Você sabia que um bebezinho na barriga consegue sentir as emoções da mãe e se a mãe tá triste, ele interpreta aquilo como rejeição?
Você sabia que um bebezinho no colo, mamando, quando a mãe tá dando mamazinho pra ele e ela de repente tá ali mexendo no celular, a coitada da mãe tá só sobrevivendo, não é mesmo? Mas a mãe tá ali mexendo no celular ou fazendo qualquer outra coisa, o bebê ele pode se sentir abandonado porque aquela nutrição tá vindo vazia de amor. Então, tudo que você viveu e experimentou desde o momento que você foi concebido, que a gente não vai falar de antes, né? Deixa essa parte para depois, mas tudo o que você viveu, você foi internalizando conteúdos emocionais. E aí você foi crescendo, foi tendo experiências, foi tendo traumas, foi tendo situações na vida, e você foi internalizando conteúdos emocionais. Foi internalizando conteúdos emocionais. Daí, eu vou usar a palavra que a Josi usou aqui. A sua postura ao se relacionar com as pessoas é um reflexo de tudo que você carrega aí dentro. Por que tem pessoas que é muito agradável fazer amizade com elas e tem outras pessoas que a gente tem um pouquinho de... que é uma distância? Por causa da postura. Por causa do que essa pessoa tá me mostrando que ela carrega ali dentro. O que você tá mostrando para os outros que você carrega ali dentro. É intenso, não é, Glória? A gente pensar nisso. Tudo que a gente viveu, a gente armazena isso como um conteúdo emocional. E no relacionamento com o outro, no primeiro momento, a gente tá ali numa máscara, né? A gente tá ali num papel, desempenhando. Só que aí, quanto mais a gente se aproxima, relacionamentos que realmente importam, a gente não tá falando do porteiro do seu prédio, a gente não tá falando da tia do cafezinho, a gente não tá falando, embora essas pessoas também, né? É importante ter um relacionamento saudável com todas as pessoas, independente de qualquer lugar e posição delas. Mas o que eu quero dizer é as pessoas mais próximas de você. Quanto mais próxima de você uma pessoa está, mais ela vai ter acesso aos seus conteúdos emocionais. E aí isso dói tanto. Isso vai doendo tanto, isso vai doendo tanto. Então ali o seu abandono é ativado. A sua sensação de injustiça é ativada. Quem é aqui que tá no grupo das mulheres inteiras que ouviu os áudios que eu fiz na semana passada, né? Eu falei assim, mulher, você tem feridas e as suas feridas, muitas vezes elas estão abertas, expostas. E quando você se relaciona com o outro toca nessa ferida. E parece que a culpa é do outro. Então você tem aí dentro a dor do abandono, você tem aí dentro a dor da injustiça, você tem aí dentro a dor da insegurança, você tem aí dentro a dor da desconfiança, você tem aí dentro muita dor. Inclusive, né, não ser vulnerável, não se expor, sem intimidade. Você tem aí muita dor. E ao se relacionar com o outro, quanto mais vai criando intimidade com ele, mais ele vê. E ele trisca, esbarra nessa ferida. E é mútuo, tá? Você também esbarra nas feridas do outro. Então, o conteúdo emocional é esse grande vilão. Ele é apresentado através da nossa postura e ele reflete no outro. Quem aqui acompanhou o que eu falei esses dias nos stories, né? Conversando com uma mulher ali no direct, conversando sobre relacionamentos, as dificuldades que as pessoas enfrentam nos relacionamentos. Aí uma mulher conversando comigo, ela falou assim, então a gente não vai se relacionar com ninguém, né? Porque ninguém é perfeito, nem com nós mesmas. Eu falei assim, porque os relacionamentos, eles são um espelho. Eita, que você foi profunda agora, hein, senhora? Isso vale pro relacionamento com Deus também? Isso aqui é pergunta, sabe de quem, gente? Isso aqui é um nível de pergunta que rola lá dentro da mentoria. Mas eu vou dar uma pinceladinha no grau que é compatível com o gratuito, tá bom? E a gente vai conversar sobre isso semana que vem, que a gente já começou uma conversa nesse sentido dentro do grupo, né? Sim, vale pro relacionamento com Deus. Porque às vezes você tá pedindo algo pra Deus
e você tá recebendo um não como resposta, porque a resposta da sua oração não vem, e aí você acha que Deus já não te ama mais. Será que Ele não te ama ou será que tá esbarrando na sua ferida da rejeição? E aí, esse exemplo é fantástico porque Deus, Ele é perfeito. Então, peraí. Independente de quem é o outro, mesmo que o outro fosse perfeito, o meu conteúdo emocional é um grande vilão. Essa pergunta é fantástica para exemplificar isso. Obrigada, viu? Por perguntar. O meu conteúdo emocional é o vilão do relacionamento. Entende? Não tem como culpar Deus. Exatamente, não tem como culpar Deus. E muita gente ainda culpa, muita gente ainda fica furioso, muita gente desiste, muita gente se afasta. Mas tudo é um reflexo do nosso conteúdo emocional. Perfeita essa pergunta. Eu não tinha pensado, mas tá vendo quando vocês participam, né? Quando vocês participam, vocês contribuem para enriquecer a live. Então, eu falei com aquela mulher no direct, né? Que os relacionamentos são um espelho. Vamos pensar no aspecto da amizade. Vamos pensar aqui na Priscila. Faz tempo que eu não atendo ninguém com o nome de Priscila, então eu vou usar um nome aqui fictício. Priscila e Marina. A Priscila e a Marina. A Marina, ela tem a dor do abandono muito forte. Ela carrega esse conteúdo emocional dentro dela. Então ela se comporta na vida como? Eu vou ser muito boazinha nos meus relacionamentos. Eu vou fazer de tudo pelas minhas amizades, eu vou fazer de tudo pelo meu marido, eu vou fazer de tudo no meu trabalho. Sabe por quê? Porque as pessoas precisam gostar de mim. As pessoas não podem ir embora e se afastar de mim. Eu preciso ser útil, eu preciso ser validada, eu preciso que me reconheçam. Então ela vem para aquele lugar de fazer. Não, eu faço, não tem problema, não, eu te ajudo. Vamos lá. Aí ela até se abandona, né? Que eu falei lá da ferida emocional dentro do áudio no grupo. A pessoa se abandona para fazer coisas pelo outro. Ela tem essa ferida. Quem ela vai atrair para se relacionar? Falando aqui de pessoas imperfeitas, né? É como se fosse assim, o oposto é a mesma coisa do outro lado, né? O negativo e o positivo, as polaridades ali de uma pilha. A Priscila já é aquela pessoa que, eu prefiro que façam pra mim. Pode fazer. A Priscila já é a pessoa que tem a ferida, de repente, da injustiça, que tem ali uma necessidade de controle muito alta. Já é a pessoa que tem um perfil mais agressivo, mais raivoso. Polaridades. Então, a Marina, coloquei o nome de Marina, né? Não foi, gente? A Marina olha pra Priscila, começa a se relacionar com a Priscila e todas as atitudes da Priscila estão afetando ela. Só que ambas estão se ferindo, ambas estão se machucando. E se cada uma aprender a olhar para sua parcela de responsabilidade, e se cada uma parar e prestar atenção nas suas dores, nos seus conteúdos emocionais, parar de colocar aquela necessidade infantil de buscar a nutrição no outro. É isso que a gente acaba fazendo nas nossas relações. Você sabia disso? Você já percebeu isso? Você identificou isso? Lembra que eu falei? Todo esse conteúdo emocional, que é o vilão dos relacionamentos, ele faz você agir nos seus relacionamentos como adulto ou como criança? Quando foi mesmo que aconteceu a maioria dos conteúdos emocionais que você carrega? Embora a sua vida continuou acontecendo e as coisas foram te marcando, o período mais impactante é o período ali por volta dos 0 aos 7 anos. É um período que a gente está se desenvolvendo na velocidade da luz. Do 0 aos 2 anos, então, nem se fala. Mas
do 0 ao 7 é o período que a gente está se desenvolvendo mais rápido. Fica faltando assim um pouquinho que a gente vai desenvolvendo bem lentamente ao longo da vida. O nome disso, para quem gosta de estudar, de aprender, de pesquisar, é neuroplasticidade. Tá bom? Então a gente se desenvolve numa velocidade da luz do 0 aos 7 anos. Logo, todo esse conteúdo emocional que você acessa nos relacionamentos é a postura da criança. Exatamente, Elisângela. É a postura da criança. E aí a Marina fica achando que a Priscila tinha a responsabilidade de suprir toda essa dor do abandono. Agora ela é minha amiga, eu tô tão feliz do lado dela, eu gosto tanto da presença dela. Eu acho que ela vai... Nada disso é consciente, tá? Isso aparece quando? Quando ela... A Priscila não manda mensagem pra ela tem 3 semanas. Poxa, ela esqueceu que eu existo. Se eu não mando mensagem, ela não manda. Ela viu que eu sumi das redes sociais e nem perguntou o que aconteceu. Ela viu que eu não fui na reunião, não sei na onde, e ela nem perguntou o que aconteceu. Lá vai ela fazer amizade com aquela pessoa que eu não gosto. Tá vendo aonde é que isso aparece? É como se a pessoa tivesse a obrigação de suprir as necessidades dessa. Assim como a Priscila pode se comportar com muita raiva e querer que a Marina... faz tal coisa pra mim, faz esse favor, e fica só pedindo, e fica só delegando, e fica só... Teve uma mulher que falou assim pra mim, né? Eu vou aproveitar pra responder essa pergunta. Ela falou pra mim assim: Ariane, como é que a gente faz pra... Qual foi a palavra que ela usou? É que eu atendi ela esses dias e ela falou a palavra delegar na primeira vez. E ontem ela falou a palavra... Foi com D também. Ai, meu Deus. Não foi delegar. Mas eu vou explicar o que quer dizer, que agora eu não vou lembrar a palavra. Ela quis dizer assim, que ela queria pedir pro marido dela participar de uma situação na casa, mas ela queria falar isso de um jeito agradável, que incentivasse, que convidasse ele a participar, sabe? Que fosse positivo. Não foi a palavra delegar que ela usou. A delegar foi numa sessão. E agora eu vou ficar encasquetada com isso. Mas vou deixar pra lá. Eu aprendi esses dias na leitura de um livro, né? Que a gente tem que pegar o pensamento pela orelha, colocar ele de volta lá no lugar dele pra poder a gente manter o foco. O que ela quis dizer? Como é que eu peço por meu marido fazer algo que é importante que ele faça de uma forma, né? Boa, positiva, etc. E aqui, por que ela teve essa dúvida? Muito provavelmente porque ela tá mais identificada com esse lugar da Priscila. Sabe quem é a Priscila? É aquela mulher que é muito mais guerreira. É aquela mulher que tem uma raiva muito grande dentro de si. É uma mulher que tem a dor da injustiça. É injusto eu fazer tudo nessa casa sozinha. É tudo eu pago as contas, eu lavo a louça, eu arrumo a casa, eu trabalho fora, eu cuido das crianças. Isso é injusto. Poxa vida, ele não vai me ajudar? Ela se sente sobrecarregada. E aí ela quer pedir pro outro. Vocês entendem como que os relacionamentos? Estão conseguindo acompanhar? Como é que os relacionamentos acabam acontecendo? Quando o melhor dos cenários é ela olhar para esse vilão, para esse conteúdo emocional que tem dentro dela, ajustar essa postura. Como é que eu ajusto a postura, Ariane? Eu tampo com tapete, assim, o conteúdo emocional? Não. É precisar aprender a cuidar dele. A diluir ele. A ir se esvaziando dele. A postura é um reflexo do que tem dentro. Se você não muda o que tem dentro, se nós, né, deixa eu me incluir nisso, porque como eu disse aqui pra vocês, não sou perfeita, então se nós não aprendemos a lidar com esse vilão, ele vai cada vez mais ir vencendo e destruindo os relacionamentos e a gente ficando sozinha. Porque olha só, a pessoa tem a dor do abandono e ela faz de tudo pra destruir os relacionamentos que ela tem. Inconscientemente. Pra quê? Pra permanecer sozinha. Por quê? Porque o lugar de sozinha é o lugar que ela conhece. O conteúdo emocional dela vibra naquele lugar. O conteúdo emocional dela diz pra ela assim: você tem que ficar sozinha. Só que quem quer ser a mulher inteira, quem quer
acessar a sua potência, já entendeu que eu quero ter relacionamentos saudáveis, eu quero poder ter um relacionamento leve, eu quero estar rodeada de pessoas que me fazem bem, que eu contribuo para a vida delas ser melhor e elas também contribuem para minha vida ser melhor. Sozinha não dá mais. Então, para que eu vou ter que fazer um movimento de ir liberando, esvaziando, diluindo todo esse conteúdo emocional? Vocês estão conseguindo acompanhar o que eu tô explicando aqui? Tenho a dor do abandono muito forte. Ontem, quando eu fiz o encontro, tudo o que eu pensava ninguém vai entrar. Ninguém vai entrar. Eu vou abrir a live, ninguém vai aparecer, ninguém vai participar. Eu vou abrir a imersão. Tudo passa pela mente da pessoa que tem a dor do abandono muito forte. Mas aí, o que acontece com esse vilão? A gente não vai destruir ele enquanto a gente for imperfeita, né? Destruir, eliminar 100%. Não. Mas é possível nós enxergarmos agora. Você tá anotando? Se você estiver anotando, pega a chave aí, tá, mulher? É possível nós usarmos esse vilão, esse conteúdo emocional, como uma oportunidade. Uma oportunidade de nós avançarmos, melhorarmos. Então, todo problema que você tem nos relacionamentos é um presente. Eu tinha parado para pensar nisso? Olhado por essa perspectiva, todo problema que você tem nos relacionamentos dói, não dói? Fere, não fere? Machuca, coloca você lá no fundo do poço. Mas é uma oportunidade. É uma oportunidade de você falar assim, peraí, por que isso me doeu tanto? Por que essa amiga não me ligar me dói tanto? Por que essa amiga fazer amizade com outras pessoas e esquecer que eu existo dói tanto? Por que o meu marido mexer mais no celular do que conversar comigo quando chega do trabalho dói tanto? Por que deixa eu pensar em outro exemplo aqui de outra dor, né? A gente tá focando no abandono, deixa eu pensar em outra dor. A dor do controle. Por que eu quero tudo perfeito? Eu quero tudo perfeito e isso cansa. E aí as pessoas fazem as coisas, querem até me ajudar, só que eu não aceito a ajuda porque não vai sair do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu nem quero. Então, o problema que eu tenho no relacionamento se torna uma oportunidade. Ai, a minha sogra, eu tenho problema com a minha sogra. Meu Deus, a minha sogra, ela prefere o filho dela do que eu, você acha? A gente teve um conflito, aí ela ficou do lado dele. Eu que sou a mãe dos netos dela, ela vai ficar do lado dele. Aí você tem que parar. Pensar assim, peraí. Se tá doendo tanto, isso que essa pessoa fez, se isso viraria... Olha, eu vou falar isso aqui mesmo. Eu posso estar dando um tiro no meu próprio pé, mas eu vou falar. Vou falar porque é pro bem de vocês. Se isso tá doendo tanto, a ponto de eu querer fazer terapia por causa desse assunto, é aqui que tá o meu problema. É aqui que tá o meu problema. Não é sobre o outro que pisou na minha ferida. O outro tem a parcela dele de responsabilidade. Ele podia ter tomado cuidado? Podia. Podia não pisar na minha ferida? Podia. Mas a ferida tá em mim, né? E agora? O que eu vou fazer com essa ferida? O que eu vou fazer com essa ferida? Escancar o que nós temos dentro. Estou descobrindo agora que eu tenho a dor do abandono. Olha só, bem-vinda, senhora. Bem-vinda ao time. Sim, eu pensava isso da minha sogra. E temos que, às vezes, tomar a atitude de melhorar a nós mesmas. Exatamente. É o único caminho de solução. O único caminho de solução. Ficar esperando que o outro mude é sentar no banco da vítima. E a vítima, ela só vai guardando rancor, ela só vai guardando mágoa. A vítima, ela só vai apontando o dedo pro outro. A mulher inteira pega a responsabilidade. Tive um conflito lá no meu ambiente de trabalho. A minha colega fez tal coisa, me deixou super desconfortável. Peraí, o que tem em mim
que eu posso cuidar aqui desses conteúdos emocionais para que esse tipo de conflito não aconteça? É difícil, mas a gente consegue. É um processo, né? É um processo que leva um tempo, que é gradativo, que é gradual. É possível conseguir, sim, para mulheres que não desistam, né? Porque o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento pessoal é algo contínuo. É algo contínuo. A gente sempre tem um lugar para ir além, né? Tanto é que, para quem sabe aqui, eu sou uma mulher cristã, eu acredito que um dia nós vamos viver para sempre, vamos ter acesso à eternidade, então a gente vai sempre aprender, sempre crescer, sempre se desenvolver. Enquanto somos imperfeitas, tem um determinado limite, mas a gente ainda está longe, muito longe desse limite. Réis mortais, ainda estamos muito longe desse limite. Só que a mulher inteira, ela não desiste. A mulher inteira fala, peraí, qual é a minha parte aqui para eu fazer? Eu posso fazer devagar, porque faz parte da minha personalidade, faz parte do meu ritmo de vida. Eu posso fazer mais rápido, eu sou das mais aceleradas, eu sou mais Marina ou eu sou mais Priscila. Mas eu não vou desistir. E é para isso que eu tô convidando vocês para vir para a imersão. Por quê? Porque tem muita mulher que está com os seus projetos de vida parado, a sua saúde estagnada, várias coisas acontecendo, sem energia, sem ânimo de viver, porque está com conflito nos relacionamentos. E se você aprende que o vilão está aí dentro de você, não é um grande alívio? Ufa! Eu não preciso mais querer que o outro melhore a todo custo. Eu posso cuidar disso. Eu posso fazer com que essa ferida não doa mais. Porque, gente, olha só, se eu cuido dessa ferida sara, vamos pensar numa ferida real aqui, a unha encravada. Tô com a unha encravada, o outro pisa, meu Deus do céu, você vai lá em Marte e volta, né? Você vai lá em Marte e volta. Aí você cuida, você cura, você deixa a unha bonitinha. Abre parênteses, cura nas suas devidas proporções com a imperfeição, tá? Voltando, fecha parênteses. Você cuidou da unha. Aí o outro esbarra. Dói do mesmo jeito? Nem dói tanto assim. Opa, peraí. Eu vou contar uma coisa pra vocês que aconteceu esse final de semana. Eu e o Leonardo fomos pra São Paulo, chegamos tarde. A Annalise estava dormindo no banco de trás, na cadeirinha, né? Aí eu desci do carro e fechei a porta do passageiro que eu estava e fui abrir a porta do banco de trás que a Annalise estava na cadeirinha. Só que o pininho do carro tava baixado, né? E a trava de segurança da criança, tal, não sei o quê. Daí eu fui abrir a porta que eu estava para poder entrar, para poder pegar a Annalise. Aí o Leonardo não viu que eu já tinha fechado a porta e aberto a porta para poder abrir a porta para pegar a Annalise, a outra porta. E ele pegou e puxou a porta de novo para fechar. Meu Deus, eu vi estrela. Eu vi estrela. Só que nada se compara com a dor da unha encravada, que eu também já tive durante muito tempo. E como quando a pessoa pisa assim, ó. Eu vi estrela. Só que passou mais rápido. E eu não xinguei, entendeu? Não fiquei brava, não fiquei com rancor dele por conta disso. Porque é uma unha que não estava machucada. Foram os dedos aqui da mão, né? São unhas que não estavam machucadas. Então, entende a importância de você assumir a responsabilidade de olhar para os seus conteúdos emocionais? É por isso que eu tô convidando você a participar da imersão. Imersão Copa Relacionamento Saudável. Sábado agora, às 9 horas da manhã. Vamos passar juntos 2 horas. Vamos fazer um mergulho profundo na arte de se relacionar. Por apenas R$67. Eu, você e um grupo de mulheres vamos estar focadas, olhando para isso. Vou fazer algumas dinâmicas com vocês que vão ajudar vocês a compreenderem um assunto de forma mais profunda, né? A expressão imersão, ela envolve você mergulhar. Ela já traz para você essa ideia, né, de você fazer um mergulho no assunto, naquele tema, para que você saia dali transformada. Então essa é a proposta, de já entregar para você um ouro. E se você vier fazer parte, né, desse time de mulheres, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque você vai aprender a começar, né, a cuidar ali dessas suas feridas, para que o seu relacionamento com o outro, por mais que ainda possa ter algum atrito, não doa tanto.
Quer seja na amizade, quer seja no seu casamento, quer seja nos seus trabalhos, quer seja com a família de origem do marido. Entende? Ficar como vítima, a vida parada não anda. A vítima, a vida fica parada, não anda. É uma água, né? Uma água parada ali, só criando limo, só criando lodo. E aí vem as doenças, e aí vem as dificuldades na vida. Eu pensei em muita coisa aqui que vai vir depois, né? Vai vir nas outras partes da árvore, que depois a gente vai fazer a imersão frutos, depois vai ter semente. Só que, gente, tudo passa pelos relacionamentos. A primeira parte da árvore, né? As primeiras partes da árvore ali, raiz e tronco, a gente tava olhando só pra mulher. Como que isso impactava na vida dela. Agora, a gente vai olhar pros relacionamentos, continuando com o foco na mulher, só que pra ela entender assim, peraí, você, ao se relacionar com o outro, constrói a mulher inteira que você deseja ser. Entende? A organização tem ensinado tanto isso, o Examine dessa semana, então, está com muita concordância com esse raciocínio. Eu brinco com as mulheres que estão comigo na mentoria, Rafaela, que às vezes dá vontade de abrir uma mentoria só para fazer comparação entre princípios e o conteúdo terapêutico, sabe? Porque tudo envolve princípios. E a live de amanhã eu não consegui me segurar, gente. A live de amanhã eu vou dar vários pontos voltados, assim. Não vai ser um conteúdo espiritual, porque aqui o meu trabalho é voltado para o emocional, né? E nem caberia fazer um movimento assim. Mas a gente vai olhar para esse lugar muito, muito mais profundo. Vocês vão gostar bastante, tá? Tudo passa pelo relacionamento. Pois é, como é que eu vou ter fruto nessa vida se não tiver relacionamento? Lembra que eu falei? Uma mulher com problemas no seu casamento, ela nem consegue trabalhar direito. Aí ela tem problema financeiro. O dinheiro não entra. Os clientes não chegam. Por quê? Porque olha só, meu Deus. Os problemas de relacionamento mudam a nossa frequência vibratória. E numa frequência vibratória baixa, você vai conseguir dinheiro? Os clientes vão chegar? As pessoas vão ser atraídas por você para comprar de você? Você tá com raiva da amiga, com inveja da amiga, com competição com a amiga, magoada com a sogra, de braço cruzado e birrenta. Lembra que eu falei da necessidade nutricional, né? Muitas vezes a gente quer que o outro supra a necessidade nutricional. Eu esqueci de falar de um exemplo, vou acabar usando aqui agora. Porque eu faço o esboço, treino e depois ele fica pra lá, né? Vocês já viram pessoas que trabalham, principalmente na posição de subordinado, né? Trabalham e ficam exigindo do chefe ou dos chefes que dê mais do que a pessoa foi contratada para fazer, por exemplo. Ele devia dar folga pra gente, né? Feriado emendado. Não pensa com a mente do patrão, né? Com a mente do funcionário. Ele tem que ser um pai pra mim, não tem? Ele tem que ser um pai pra mim. Ela tem que ser uma mãe pra mim. Ela não tá vendo que eu sei lá, qualquer coisa, me dá uma folga? Me dá um prêmio? Me dá uma bonificação? Preencha aqui o meu vazio emocional, por favor. É obrigação dele fazer. O nosso conteúdo emocional faz com que a nossa criança fique no controle. E essa criança, ela vai querer que o outro organize as coisas dentro dela. Mas, não. A dor do abandono deixa a gente sozinha e parece que o mercado de trabalho é assustador. Sim, sim. Porque quando eu me deparo que, peraí,
Eu não vou ter ninguém vai me tratar a pão de ló, né? A pão de ló. Ninguém vai me tratar igual meu pai e minha mãe no mercado de trabalho. É briga de cachorro grande, é lugar de adulto. Ah, não, as redes sociais, não, tem que ficar postando vídeo, tem que ficar fazendo conteúdo. Ai, que preguiça disso. Ah, não, eu faço aqui a minha arte, sabe? Eu faço a minha arte, mas eu posto ali uma fotinha de qualquer jeito, meio meia boca, mas ninguém veio. Qual é a energia, qual é a frequência vibratória? Tá baseado em como você tá se sentindo. E muito provavelmente você tá se sentindo dessa forma por conta dos relacionamentos que tem na sua vida. É ou não é? Conta pra mim se é ou não é. Então tudo tá interligado. Por que eu decidi fazer a jornada da mulher inteira, né? Essa analogia com a árvore? Porque tudo tá interligado. O que vem lá da terra, né? A água, os nutrientes, vem pela raiz e vai passando, ó. Vai passando. Chega ali na copa, que é essa parte frondosa, que é essa parte que dá sombra, que é essa parte que é bonita, né? O que você vê de longe de uma árvore? O que ela mostra? A copa dela. Bem bonitona, bem frondosa. Mas peraí, os seus galhos estão secos? Não tem folha aí não? Não tem fruta aí não? Está com os galhos secos, com relacionamento tudo meia boca, com relacionamento minguando? Ah, esse casamento aqui eu vou empurrando com a barriga, Ariane. Só o novo mundo mesmo, porque meu marido não tem jeito. Ah, o meu trabalho é esse mesmo, eu já tô conformada, né? Sempre há espaço para avançar e melhorar. Desde que você assuma sua parcela de responsabilidade da mulher inteira que você deseja ser. E acessar a sua potência. Também tem de querer fazer tudo perfeito, sendo que o mercado de trabalho exige muito mais dinamismo. Sim, é uma série de características, né, de personalidades. A gente vai falar bastante de trabalho também lá dentro da imersão frutos, né? Frutos, semente. A partir de agora a gente começa a incluir trabalho, tá bom? No assunto, mas vocês vão perceber que os assuntos também vão ser recorrentes e vão voltar porque são níveis, são camadas. A gente vai acessando camadas, tá bom? Mulher, entendeu? Vocês vão sair dessa live com a resposta, qual é o grande vilão dos relacionamentos? E quem é a responsável por aprender a tirar a força desse vilão? Porque a protagonista da sua vida é você. E aí não significa que você precisa lá e exterminar o vilão, que é muita coisa, né? É muito conteúdo. Você vai demandar força demais se você tivesse que eliminar ele completamente. Então, que você aprenda a ir diluindo a força desse vilão, desse conteúdo emocional. Que você possa aprender a ir fazendo com que ele perca força. E você, cada vez mais, vai angariando força. Como que você vai fazer isso? Vem comigo para a imersão que eu vou te ajudar a trilhar esse caminho de construir relacionamentos mais saudáveis. Nós vamos falar de uma camada mais superficial, comunicação, controle, o dar e o receber, né? O equilíbrio do dar e o receber, a troca ali entre as pessoas. A gente vai falar tudo sobre isso, né? Aos poucos eu vou entregando aqui pra vocês um pouquinho de como é que vai ser. Mas eu também quero levar vocês para um lugar que vai ajudar você a avançar muito mais rápido, um lugar mais profundo, uma camada mais a fundo. E essa camada mais a fundo é você olhar para suas questões internas. Você olhando para suas questões externas, você vai ver que é aí que você tem o poder, é aí que você tem o controle. Sobre o outro, você não tem controle de nada. Entende? Então, eu fiz essa live aqui com você, eu fiz uma construção, você entendeu muita coisa, a sua mente já tá cheia aí de informação, e talvez você comece a calcular assim, agora, o que eu vou fazer? O que eu vou começar a fazer para ir diluindo esse conteúdo emocional? E aí você vai ir pro seu dia, e daqui a pouco você vai trocar com alguém.
Você vai mandar uma mensagem, uma amiga não vai responder, ou vai responder de uma forma que você não entendeu direito. Vai acontecer alguma coisa com seu marido, vai acontecer alguma coisa no seu trabalho. Você fala assim, é muito cansativo, né? Cuidar dos relacionamentos é muito cansativo. Eu vou deixar esse negócio pra lá. Não desiste, não. A live de amanhã vai falar sobre isso. Não desista de se relacionar. Não vou mentir pra você. Dá um trabalho? Sim. Só que eu quero pegar na sua mão e falar assim, o trabalho que você tem que fazer é esse aqui, Adquirir ferramentas, estratégias, recursos para ir dissolvendo esse conteúdo interno. Imagina que todo esse conteúdo interno Deixa eu pensar aqui. Falei que foi colocando tudo aí dentro, né? Como se fosse um baú. Como se fosse um baú. E aí você já não tem recursos para carregar esse baú, tá muito pesado. Você não tem recursos para separar dentro desse baú o que fica, o que sai, o que vai embora, o que tem valor, o que não tem valor. Você nem sabe que não é baseado nesses recursos que você vai se relacionar, que você tem que adquirir recursos diferentes para se relacionar. É como se fosse assim, a ferramenta certa para fazer um trabalho manual, né? Você vai pregar um prego. Aí você tem ali na sua mão agora se eu vou falar de ferramenta, né? Como se eu fosse boa em ferramenta. Não, aquele negócio que faz com a marreta. Um alicate. Você tá na sua mão aí com um alicate. Não vai dar certo pra bater um prego com um alicate. Talvez você até consiga, mas dói. Vai ficar torto. Vai estragar a parede. Você precisa da ferramenta certa. Só que o alicate não serve pra nada? Peraí. O alicate é útil. E se você descobrir que o conteúdo emocional que você carrega é muito útil? Por isso que não é um vilão que precisa ser destruído, né? Você precisa aprender a lidar com ele. A gente vai mergulhando nesse lugar mais profundo cada vez mais lá dentro da imersão, tá? Então, se você ainda não fez a sua inscrição, faça por apenas R$67. Você vai ter acesso à gravação durante 15 dias. Algumas pessoas me mandaram mensagem, né? Ari, eu não vou conseguir estar ao vivo. A gravação vai ficar disponível para você por 15 dias. Mesmo a pessoa que assiste gravada, se surgir dúvida sobre o conteúdo, você pode me mandar mensagem e eu vou esclarecer a dúvida para você, tá bom? As mulheres que passam aqui em processo terapêutico comigo, que estão na mentoria, sabem que eu ajo de forma generosa, né? Para mim não tem tempo ruim, não tem tempo ruim. Eu ajo com vocês de forma generosa. Por quê? Porque eu sei que o que a gente dá, a gente recebe. Tá? Se não for de uma pessoa em específico, é do Criador. E já tô dando spoiler da última live que a gente vai fazer, a mulher inteira e os seus relacionamentos. A mulher inteira precisa dar conta de transbordar. A gente vai falar muito sobre isso também, tá bom? Então eu vou lá porque eu vou almoçar e tem um atendimento agora às 2 horas. Mas é isso. Começamos o nosso aquecimento. Fez sentido pra você? Você gostou dessa live? Encaminha ela pra outras mulheres, encaminha ela pra suas amigas. E você está convidada a estar comigo na live 2 amanhã e também na live 3 na quinta-feira, tá bom? Um abraço, se cuidem, até mais, tchau, tchau.